tudo bem? Eu me chamo Carolina Russo, eu sou mestranda do PPGD da UFPA e sou analista fundiária, advogada na Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém, CODEB. Juntamente com meu colega Ricardo. Ricardo, por favor, se apresente. Eu sou Ricardo Teixeira, sou tabelião e sou mestrando do PPGD de Cesupa e, como aluno especial na UFPA, eu faço esta apresentação com a nossa colega mestranda, Carol. Bom, Você, Carol? a gente vai falar aqui sobre a regularização fundiária urbana, né? Foi um pedido da professora Daniela, né? Então estamos aqui para apresentar a vocês o que seria, né? Tratar um pouquinho sobre a legislação nova e falar um pouquinho do histórico também sobre regularização fundiária urbana no Brasil. Bom, então, Ricardo. Agora vamos falar sobre as normas e o histórico da regulação fundiária com a Carol. Só voltar um slide aqui que passou muito. Tá. E... Bom, vamos lá, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre esse histórico das normas, né, que regulamentaram, de uma forma geral, propriedade e posse no Brasil. Bom, tudo se iniciou, né, no período colonial com a Lei de Seis Marias, era ela que vigorava nesse período, até 1850, quando foi editada a Lei de Terras. Né? Então, nesse período anterior a 1850, a gente tinha a propriedade da coroa, né? Era isso que vigorava. Então, eu não tinha possibilidade de adquirir propriedade. Eu tinha uma sesmaria, né? Eu tinha essa possibilidade, e eu tinha que implementar alguma atividade na área que era determinada a mim, por meio da sesmaria, e se eu não atingisse esse objetivo de tornar a terra produtiva, ela era devolvida à coroa portuguesa. Então, elas eram intituladas como terras devolutas, né? Que não alcançaram esse objetivo. A partir de 1850, então, foi editada a Lei 601, e ela já veio tratar, ela veio regulamentar as terras devolutas, como eu poderia adquirir, então, essas terras do Império. A partir daí, eu poderia, então, adquirir, se eu tivesse posse mansa e pacífica, né, e por meio oneroso, ou seja, eu compraria da coroa, né, do Império, no caso, essa terra. Então, eu teria o título, né, de propriedade daquela área, daquele terreno. A partir de 1934, já com a Constituição Federal, eu tenho o direito de propriedade garantido, mas também eu tenho a possibilidade ou a estipulação primeira, né, de uma função social da propriedade. Então, isso é importante a gente trazer aqui, né? O direito de propriedade ele não poderia ser de uma forma ampla a desconstituir ou desvirtuar o interesse social ou coletivo. Daí porque a gente tem a primeira estipulação de função social da propriedade nessa época. E também eu poderia ter a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, tá? Então, se houvesse essa necessidade, utilidade pública ser determinada pelo poder público, eu poderia fazer a desapropriação daquele imóvel privado. Na verdade, ela perde esse caráter absoluto, né? Eu preciso ter a propriedade atendendo ao mínimo, ou pelo menos não violando o interesse social ou coletivo. A partir da década de 1960, eu tenho a estipulação da Política Nacional de Habitação Territorial. Então, com a Constituição de 1967, houve a implementação de um planejamento urbano, né? E houve também a estipulação da competência municipal legislativa para tratar sobre a organização urbana territorial. Então, começa a se ter essa ideia de usar o meio urbano, né? Essa perspectiva, e a Constituição traz isso justamente para o município, competência municipal. Já em 79, né, 1979, eu tenho, então, a estipulação de uma lei que é muito importante, que vai regulamentar o parcelamento do solo urbano e dar outras providências. Então, eu tenho a legislação federal trazendo a possibilidade de regularização desse espaço urbano, né, do parcelamento do solo urbano, dos loteamentos, dos desmembramentos que pudessem ser ocorridos, e também eu tenho a perspectiva do interesse social,
isso não é, digamos, levado a ser efetivado nessa época, né, por conta do poder público. Né? Não houve um interesse, não houve uma demanda do poder público para se implementar essa parte de interesse social. Daí por que gerar as outras legislações que vão trazer essa perspectiva mais fortemente. Pode passar, Ricardo, por favor. Bom, a partir daí, então, nós temos a Constituição Federal de 88, né, a nossa Constituição, que vai dispor nos artigos 182 e 183 sobre essa política de desenvolvimento urbano. Então, ela traz essa ideia mais fortemente, né, do poder público municipal, ela mune o poder municipal de maior competência para dispor sobre gestão municipal, sobre políticas de desenvolvimento das funções sociais da cidade e também garantir o bem-estar dos habitantes. Né? Ela traz a implementação do plano diretor dos municípios e também um instrumento muito importante que é o uso capião urbana, possibilidade de uso capi propriedade privada, né, em meio a solo urbano com um tempo menor, né, desde que exerça a posse mansa e pacífica. É uma possibilidade. Com a Constituição de 88, eu tenho o Estatuto da Cidade, né, que vinha a ser implementado em 2001, a Lei 10.241, e regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Ela estabelece diversas diretrizes, né, sobre a política urbana e dá outras providências também. Posterior a isso, temos a Lei 11.977 de 2009, que é a lei que vem trazer, implementar o programa Minha Casa Minha Vida. Então, ela traz a regularização fundiária, ela é um marco legal que trata sobre regularização fundiária dos assentamentos localizados em áreas urbanas. Porém, na parte em que ela trouxe essa parte de regularização fundiária, ela foi revogada pela nova lei vigente, que é a que nós vamos tratar aqui, a Lei 13.465 de 2017, que vai tratar sobre REURB. Né? Então, ela trata sobre essa regularização, ela traz alguns dispositivos, que é a legislação que trata sobre regularização fundiária rural, e ela também vem estipular toda a parte de REURB, né, de regularização fundiária urbana, revogando, então, a legislação anterior. Além do que ela trata sobre liquidação de crédito devidos aos assentados da reforma agrária, sobre regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal e institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação dos imóveis da União. Pode passar. Então, Ricardo, eu queria que tu comentasse para a gente o que é a regularização fundiária urbana hoje. Carol, a regulação fundiária urbana está detalhada, como você disse, na Lei 13.465 de 2017, em que define no seu artigo 9º sobre o que é a REURB, tá? Exatamente para a regularização, porque abrange medidas tanto jurídicas como urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos formais ao ordenamento territorial urbano e à articulação de seus ocupantes. O que é isso na prática? Eu vou pegar todo um conjunto, tá, de informações de uma área que está há muito tempo formada como um núcleo urbano, tá, já formado, para poder identificar a questão jurídica, ou seja, são ocupantes, posseiros, locadores ou não, tá, para ver quem tem possibilidades de adquirir a propriedade daquela área, tá, e ver que modo vai ser feita essa aquisição, tipo legitimação de posse, fundiária ou algum outro formato. Tá? Esses formatos, eles estão também definidos como instrumentos, vamos ver daqui a pouco, tá? E também os objetivos para isso estão dispostos no artigo 10, nos seus incisos da mesma lei, que são melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, promover a integração social e a geração de emprego e renda, além de garantir o direito social à moradia digna e as condições de vida adequada, garantir também a efetivação da função social da propriedade e franquear a participação dos interessados nas etapas do processo de regulação fundiária. Isso tudo é para também não provocar injustiças. O porquê? Além de fazer uma justiça social da propriedade,
você não vai também dar uma propriedade para quem é inquilino, tá? Então, tem que analisar ato por ato cada uma das pessoas ocupantes da área para saber como adquiriu e como chegou naquele local. Porque se eu cheguei naquele local, naquela casa, comprando de uma terceira pessoa, invadindo de alguém que abandonou a área há muito tempo, há mais de 5, 10 ou 15 anos, que tipo de uso capião, tá? Ou é uma área pública, então cada uma é uma ferramenta distinta para regularizar. Mas se eu estou lá alugando um imóvel, eu não vou ter direito a isso, tá bom? Então, por isso, eu tenho que fazer análise individual com os objetivos da REURB e ver que instituto jurídico eu vou regularizar de forma urbana e ambiental a função social da propriedade. Carol, quais são as modalidades de reúrbio? A REURB, segundo a 3465, ela vai dispor que existem duas modalidades de regularização fundiária. Uma que é a regularização fundiária urbana de interesse social e a outra que é a regularização fundiária urbana de interesse específico. A de interesse social ela é aplicada aos núcleos urbanos informais que são ocupados por pessoas de baixa renda, caracterizadas como de baixa renda. E segundo o decreto federal 9.310 de 2018, que regulamenta a 13465, é caracterizado como pessoa de baixa renda aquela que detém até 5 salários mínimos. Tá? Essa é a estipulação federal. Agora, o poder público, né, por ato do poder público municipal, do poder executivo municipal, eu posso regulamentar essa fixação, né, de quantos salários mínimos seriam. Então, pode ser até 5 ou menos que isso. Né? Cabe ao poder executivo municipal dispor. Só para fins de curiosidade, né, aqui, hoje no município de Belém, a gente utiliza os 5 salários mínimos mesmo. Né? Então, hoje a gente utiliza a lei federal e o decreto federal. Então, REURB-S para as pessoas, né, para os núcleos urbanos em que eu tenho uma maioria de pessoas caracterizadas como de baixa renda, que ganham a renda familiar até 5 salários mínimos. Carol, só para enfatizar, Na né, que REURB, a renda familiar, Carol, nesse caso aí, são todos os componentes da casa. Só para ficar bem enfatizado. Exatamente. Exatamente, bacana. Obrigada, Ricardo, por isso. Exatamente, a renda familiar ela não é somente do ocupante interessado em ter a regularização daquele imóvel, mas da família, né, que compõe a renda familiar, então, todos aqueles que trabalham na casa, seja formalmente ou informalmente, que vai declarar que tem renda. Então, compõe e, então, soma todo e tem a renda familiar para caracterização para fins de classificação da REURB. Tá? Já a REURB específica, né, de interesse específico, é aquela que justamente não se enquadra na REURB-S. Então, quando eu tenho pessoas, né, um núcleo familiar que ofere uma renda maior do que 5 salários mínimos, né, segundo os moldes federais, né, que é a legislação federal, eu, então, teria caracterizado a REURB-E, certo? E a legislação também traz no artigo 69, né, a 13465, REURB inominada, que seria um procedimento, né? Ela está disposta lá nas disposições finais, tá, da legislação, e a gente entende como um procedimento que vai dispor sobre as glebas urbanas que foram abertas, né, loteamentos, foram feitos antes de 79. Então, quando verificado que a área foi ocupada antes de 79, que é o marco legal, né, 19 de dezembro de 1979, da Lei de Parcelamento do Solo, justamente quando surgiu a Lei de Parcelamento, anterior a essa data, se eu verifico que já havia sido abertas as vias, já havia essa destinação e a ocupação das pessoas no local, se eu conseguir comprovar isso, eu posso, então, ter esse procedimento de REURB inominada, no qual ele é menos burocrático, né? Ele exige menos procedimentos e menos ação também para se comprovar e efetivar a regularização dessas pessoas. Vale ressaltar que a REURB inominada ela é sobre áreas que não tenham registro, porque a ideia é que foram loteamentos abertos e que não foram efetivados, né? Não foram levados a registro. Então, por isso, o procedimento seria mais simplificado e em razão justamente do tempo. Né? Então, são essas 3 as modalidades. Diríamos assim, no total seriam 3, na verdade. Ricardo, quem são os legitimados para requerer a REURB?
Carol, segundo o artigo 14 da Lei 13.5, os legitimados que podem requerer a instauração do REUB, tá, são vários. Dentre eles, nós temos os entes federais, através da União, Estado, Distrito, Município, tá? Distrito, eu digo Distrito Federal, tá? O distrito do município faz parte do município de Belém, que tem Mosqueiro, Icoraci. Os beneficiários também da REUB, de forma individual ou coletivamente. O coletivamente, vamos supor, uma associação, uma cooperativa, os moradores, o bairro do Curvão da Rua X. Você pode montar uma associação desses moradores e podem fazer o pedido da REUB, tá? Essas associações, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade, vamos lembrar bem isso, tá? De atividade nas áreas de desenvolvimento urbano ou regulação fundiária urbana, ou seja, cria-se uma associação que a finalidade é fazer uma regularização, tá? Então, tanto a pessoa interessada, individualmente ou coletivamente, tá? Também os proprietários de imóveis ou de terrenos loteados ou incorporados, tá? O porquê? Você pode ser um proprietário, mas a sua documentação, a sua matrícula no centro de registro de imóveis não está completo, não está perfeito, precisa de alguma coisa, tá? Como, por exemplo, uma questão de foro. Então, você vai fazer também um pedido para poder regularizar. A Defensoria Pública, em nome dos hipossuficientes, né, os seus beneficiários, o próprio Ministério Público e também a questão que se destaca nesse momento na REUB é que não está condicionada à existência das ZEIs. O que são as ZEIs? São as zonas especiais de interesse social, ou seja, não há necessidade do município prever em seu plano diretor ou em outra lei municipal que determinada área é de interesse social, para que venha a efetivar a REUB. O porquê? Vai ser o levantamento social feito naquela localidade para ver, atestar, na verdade, o interesse social que as pessoas lá se encontram ocupando a área, né? Entrando tanto, como ela falou agora, você falou antes, no REUB-S ou no REUB-E. Tá? Então, aí você vai ter a sua possibilidade de aplicação. Agora, vamos, Carol, quais são os instrumentos da REUB? Essa é a parte bem importante. Só lembrando aqui, Ricardo, que eu acabei nem comentando, né? Como tu comentaste, a REUBI, né, que é inominada, que é anterior àquele marco legal, ela pode, como é um procedimento, eu posso utilizar tanto da REURB-S quanto da REURB-E. Então, veja, eu tenho a REURB-I, que é a REURB nominada em razão de 79, certo? Certo. Dela, eu posso identificar que a área ela é ocupada por pessoas de baixa renda, em sua predominância. Então, ela vai ser o quê? Uma REURB-S. Então, ela é uma REURB, mas que eu posso implementar a REURB-S nela. Então, tanto os instrumentos, para quais são, eu posso implementar, como a questão da gratuidade para as pessoas de baixa renda. Porque vale ressaltar isso também, né? A REURB-S ela é para fins de garantir o direito à moradia dessas pessoas de baixa renda e a gratuidade do registro também da titulação desses ocupantes. Em que vou ter que garantir a regularização fundiária daqueles imóveis, mas eu posso cobrar valores em relação à atividade que a gente está fazendo de regularização daquelas pessoas. Então, no cartório vai ser cobrado, né, as taxas, os momentos, né? Ricardo está aí para me corrigir a palavra, mas os emolumentos, né, que vão ser cobrados e vão ser pagos por esses interessados na REURB-E, enquanto que na REURB-S vai ser gratuito. É isso, Ou pode seja, passar. se eu começo pela REURB inominada, o procedimento a ser feito depois na S ou na E vai ser mais facilitado, porque se trata de áreas anteriores a 79, correto? Isso, exatamente. Ok. Então, vamos lá onde nós falamos, né, sobre os instrumentos. Quais são os instrumentos jurídicos a serem usados para fazer a REURB? Bom, instrumentos que a lei traz são vários, né? Eu posso utilizar de todos esses instrumentos aqui dispostos. Uso capião, desapropriação em favor dos possuidores, arrecadação de bem vago, consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, direito de preempção. Vejam, todos esses
podem ser implementados na REURB. Só que o interessante da gente focar, que é, digamos assim, a novidade, né, que a legislação trouxe, é a legitimação fundiária e a legitimação de posse, que já era prevista na 11.977, mas também foi trazida, foi estipulada e é utilizada, né, na REURB. O que é, né? Eu acho que o interessante da gente frisar são realmente esses dois instrumentos da REURB. A legitimação de posse, vou começar por ela é... Tu passaste, Ricardo. Ok. A legitimação de posse, ela é sobre imóveis privados, tá? Tem que ser estipulado sobre imóveis privados. E ela detém um marco legal, que é 22 de dezembro de 2016. Então, para as ocupações realizadas posterior a 22 de dezembro de 2016, eu tenho a possibilidade de regularizar aquela pessoa, né, aquele interessado, por meio da legitimação de posse, certo? Sobre imóveis privados. Por que isso? Eu entendo que na lei, né, a legislação quis justamente não possibilitar novas ocupações de imóveis públicos. Então, por isso, somente a partir de 22 de dezembro de 2016, só posso utilizar legitimação de posse. E ela pode ser convertida após 5 anos de que for concedido, né, a legitimação de posse. 5 anos passados, eu posso convertê-la em legitimação fundiária, que é a que vai adquirir a propriedade. Então, vamos lá para a legitimação fundiária. A Deixa eu te legitimação corrigir, então. fundiária, Um momentinho. ela... Carol, Oi? antes de iniciar a fundiária, tá? Então, a legitimação de Ah, posse é um procedimento com nome diferente do uso campeão, porque eu vou dar para você um documento dizendo a posse está no seu nome, Carol. Daqui a 5 anos eu volto aqui. Você continua aqui, você cercou a área, você arrumou a área, ok, uso campeão, agora é seu. Então, é só um nome isso. diferente para o uso campeão, correto? Ela é o que me garante a minha posse ali para que eu fique esses 5 anos, digamos assim, e posteriormente eu possa convertê-la em propriedade. É isso a É. legitimação de posse. A legitimação fundiária, né, como o Ricardo está falando, eu entendo até que ela é mais parecida com o uso capião, embora não tenha o tempo, né, o período. Porque a legitimação fundiária, ela te garante a aquisição de propriedade sem qualquer ônus, né, ou seja, de forma originária. Ela é como se fosse um uso capião, só que ela é por meio do ato do poder público, né? Então, independente do tempo que você está ocupando, contanto que seja antes de 22 de dezembro de 2016. E ele pode ser sobre o imóvel privado ou público, né? Então, eu diria assim, que ele é um grande instrumento da REURB, é o grande instrumento que essa legislação nova trouxe, né? Adquirir propriedade sem qualquer ônus, né? Inclusive se você for sobre REURB-S, né? Porque você não vai pagar nada por isso, e você adquire como se fosse um uso capião. Você adquire porque você ocupa antes de 22 de dezembro de 2016. Isso. Você tem a aquisição originária de direito de propriedade por meio do ato do poder público, justamente porque foi instaurado a REURB naquela localidade sobre a qual você faz parte. Carol, Então, seria isso. uma licença, fazer um aditivo aqui, tá? O porquê? Pode fazer. Essa benesse da legitimação fundiária, que, como você disse, não interessa o tempo, basta considerando que até a data limite você esteja ocupando aquela área pública ou privada, passa a ser seu. Agora vamos lá. Existem 3 ADIs no Supremo, uma delas é específica num dos itens pela Associação dos Arquitetos sobre a inconstitucionalidade da legitimação fundiária, porque é inusucapível a área pública. Mas vejam bem, isso aqui não seria um usucapião, isso aqui seria uma doação. E doação está permitida lá no inciso N, tá? Desse mesmo artigo 15. Por quê? Se é área pública, tá? Eu chego lá, você ocupou naquela área, eu dou aquela área para você. E como você está doando só eu, não vou pagar imposto e você vai receber de forma gratuita porque é social. Então, é uma doação simples. E uma doação ela é possível. Eu posso doar área pública. A questão é, e se a área for particular? Eu vou doar área particular que não me pertence?
Esse que é o problema, porque se eu vou pegar uma área de um particular para dar para um outro particular, e essa área não é minha, tá? Eu teria que indenizar. Existe a indenização para isso também. Então, esse instituto, essa inovação jurídica da legitimação fundiária, realmente tem um problema condicional a ser solucionado. Mas pela questão social e a doação da terra, ela tem uma sua constitucionalidade mais forte do que sua inconstitucionalidade, que ainda está um pouco, está em análise, né? Um pouco debilitada. Já a legitimação de posse, ela não é de hoje, tá? Ela está desde a época do descobrimento do Brasil. O porquê? As pessoas que estavam na posse, salvo os índios, coitados, foram legitimados nas suas áreas, desde a época das Seis Marias, né? Então, vamos continuar. Mais alguma informação nessa área? Não, acredito que não, já falou. Tá, Ricardo. Então, quais são os procedimentos da REUB? Os procedimentos, eles estão no artigo 28 da lei, tá? Em formato de fases. O porquê? A gente inicia com o requerimento dos legitimados, ou seja, as pessoas que têm interesse fazem seu requerimento, tá? Então, vai se iniciar um procedimento administrativo desse requerimento. Aqui em Belém, na CODEM, a nível de estado, você vai para o ITEPA, e vários municípios, normalmente são as prefeituras que fazem isso, tá? Esse procedimento administrativo, na qual é conferido o prazo para manifestação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel e dos confrontantes. O porquê? A questão de a área ser particular, que está muito tempo ocupada, 5, 10, 15 anos ou mais, e a pessoa vai dizer assim, não, eu tenho interesse, não, não tenho, porque não fez nada na época que ele invadiu. Então, vai ser feito um procedimento sobre isso, tá? Então, vai se ouvir as partes da área e, na sequência, uma elaboração de um projeto da regulação fundiária para saber se vai ser apenas regularizar o que já está tudo pronto ou preciso urbanizar a área, tá? A questão de esgoto, saneamento, energia, poste, praça, rua, passagem, tá? Então, eu vou organizar também o saneamento, o processo, vou sanear o processo administrativo, aí depois eu venho uma decisão da autoridade competente, prefeito, governador ou algum que esteja legitimado para isso, por isso a CODEM é um deles, tá? Então, mediante ato formal, que será dado publicidade, ou seja, vai publicado no diário. E após essa expedição dessa autorização, vem o CRF do município. E esse registro do CRF, que é o Cadastro de Regularização Fundiária, ele serve como, faz parte do projeto de regularização, né? E ele que vai aprovado, vai para o cartório de registro de imóveis, para fins de registro, em que vai se situar cada unidade imobiliária com destinação urbana regularizada. Então, após esse procedimento, que demora mais ou menos de 6 meses a um ano, vamos colocar um ano, você consegue regularizar um bairro inteiro, uma gleba, ou até um município, dependendo do tamanho do que está sendo envolvido. E, Carol, Vale ressaltar, Ricardo, antes de fazer a próxima pergunta, que é feito um procedimento, pelo menos atualmente, né, e é legal a gente ressaltar isso, né, como é que se dá esse procedimento, que há um levantamento técnico, urbanístico da área, né, então você identifica lote a lote realmente as medições, a estrutura, como é que essas casas estão atualmente. Você faz um cadastro com a família, até para identificação, né, se é do vier, e você verifica a renda, então você conversa com a família, faz um levantamento social, e posteriormente, quando a gente fala no inciso 4º, né, do saneamento do processo administrativo, é quando eu tenho todos esses dados, né, individuais nos processos e também no projeto macro, né, porque isso tudo vai ser encaminhado ao cartório. Então, quando a expedição da CRF pelo município, eu estou aprovando o procedimento no geral do projeto de regularização, vai ser encaminhado ao cartório, e ao mesmo tempo, com essa listagem, que a gente já vai falar do que é CRF, eu vou encaminhar os dados dos beneficiários e o que eles fazem jus, né? Qual é o imóvel de cada um deles, quais são as medições desses imóveis. Então, é um trabalho bem minucioso e realmente por isso demanda tanto tempo, né? Da prefeitura, por exemplo, né? Aqui em Belém. Mas seria esse realmente o procedimento como o Ricardo explicou, e aí só trazendo essas coisas para a gente entender a complexidade do que é a regularização fundiária.
Pode passar. E temos que dar ênfase, né, que na CRF a preferência pelo cadastro é do nome da mulher da casa. Mesmo que haja um casal, Isso. a preferência é sempre para o nome da mulher. Carol, o que é a certidão da regulação fundiária, a CRF? Certo. A CRF, ela é um ato expedido pelo município, né? Ela é o qual aprova esse projeto de regularização fundiária. Então, a partir de todo esse procedimento que o Ricardo falou e que eu cheguei a comentar como é aqui em Belém, a gente, então, tem a expedição desse ato formal do poder público dizendo que aquele projeto está aprovado. Então, ele atende aos requisitos da lei e ele está nos moldes, né, com os beneficiários. Então, eu trago os responsáveis também pelas obras a serem implementadas, porque, como o Ricardo falou lá atrás, a regularização fundiária urbana ela não é somente a titulação das pessoas, né? Não é somente garantir o registro daqueles imóveis, mas ele é a garantia de que aquela população vai estar implementada, ou pelo menos deveria ser, e implementar na cidade, né? A garantia do direito à cidade, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Que é diferente, direito de propriedade, direito à cidade, direito de moradia, isso tudo é diferente, né? Cada um tem um conceito. Então, a ideia da regularização fundiária é garantir esse direito à cidade, essa implementação daquele núcleo urbano que atualmente é informal, para que ele esteja regular juridicamente, mas também urbanisticamente, socialmente, né, que sejam garantidos os direitos sociais daquelas pessoas. Na CRF é esse ato do Poder Público Municipal que vai garantir, vai dizer que o projeto está ok e pode ser levado a registro, mas também vai dizer quais são os responsáveis, né, e para se implementar as obras que foram previstas naquele projeto, para justamente garantir o direito à cidade. Juntamente a isso, vai também a listagem dos beneficiários, né, justamente para ser levado ao cartório e ele saber desvincular, né, criar a matrícula mãe do projeto e depois desmembrar, né, abrir as várias matrículas individualizadas daquelas pessoas que fazem parte daquele projeto, daquela área como um todo. Bom, aí nós vamos passar para o direito, para essa diferenciação que eu comentei, né, sobre o direito à cidade, direito à dia e direito de propriedade. Pode passar. Aí eu acho que tu pode falar, né, Ricardo, sobre o direito à Isso. cidade. O direito à cidade é uma parte, posso dizer assim, uma área do direito, tá? Dentro do direito urbanístico, tá? Que trata do tema. Isso no Brasil já está dentro da nossa norma, no Estatuto da Cidade, tá? Em que é definido como o direito à cidade se trata de um direito subjetivo complexo, compreendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, o direito à cidade ele é um direito bem abrangente, tá? Porque ele se constitui como uma união de outros direitos, como o direito à moradia digna, o direito ao saneamento ambiental, à infraestrutura e aos serviços que compõem toda aquela região em que você está incluso. Um exemplo, no centro você tem uma rua asfaltada, você tem serviço de limpeza urbana, esgoto, iluminação, parada de ônibus, tá? Para locomoção. Você tem acesso, por questão de proximidade, a um serviço de saúde, a um colégio público. Isso também deve conter dentro de uma regulação urbana, por quê? Se está longe de um centro urbano, mas você deve ter as mesmas coisas do centro. Longe, nas áreas periféricas, marginais, ao se fazer essa regularização, vai ter que constar também saneamento, rua com condições de passar pela rua, preferência asfaltado, com coleta de lixo, acesso ao ônibus, acesso ao serviço de saúde. Então, o direito da cidade compõe tudo isso. Então, a gente fazer uma explicação rápida aqui no final da nossa apresentação, para poder entender como isso vai se inserir no direito à regulação fundiária. Okay? Então, vamos agora sobre o direito à moradia. Carol? Bom, o direito à moradia, como o Ricardo até estava falando, né, o direito à cidade, ele é mais complexo, ele é mais amplo, né?
O direito à moradia é como se fosse um ramo do direito à cidade, né? Uma das perspectivas do direito à cidade seria, então, o direito à moradia. Então, ele também é entendido como o direito a ter um local onde eu possa morar, né? E o exercício desse direito é eu ter esse pertencimento ao local e a garantia de toda uma gama de outros direitos. Então, o direito à moradia é essa ideia de pertencimento, de onde eu posso ter as minhas relações sociais, econômicas, culturais, certo? E essa ideia de pertencimento é trazida por Milton Santos, inclusive, nos textos dele, né? Então, o direito à moradia ele pode ser alcançado por meio de quê? Por meio, de forma específica, né? Essa garantia individual, mas também a garantia coletiva de todos ali que estão em minha volta. Ter esse direito a essa ideia de pertencimento, de estar com as minhas relações e culturais garantidas de forma pacífica, de forma harmônica. Isso, então, é o direito à moradia. Ele é um direito bem complexo, inclusive, né? Mas ele seria uma das vertentes da cidade, como a gente falou. Basicamente é isso. E o direito à regularização fundiária seria do direito à moradia, né? Ele está intrinsecamente ligado ao direito à moradia e ao direito à cidade. Fala um pouco para a gente sobre o direito à propriedade, Ricardo. Dentro do direito à cidade, você tem o direito à moradia, e dentro da moradia você tem o direito à propriedade, que vai se restringindo. Vamos lá. Isso vem do direito privado, tá? Constitui sobre o direito real sobre a coisa. Está definido no nosso Código Civil, no artigo 1225, em que garante, né, ao proprietário o poder de usar, gozar e dispor das coisas e o direito de reaver de quem injustamente detém ou possua. Isso aqui é o caput do 1228 do Código Civil, de 2002. Sobre o direito à propriedade, tem que entender que nós estamos numa lógica capitalista, tá? Em que se ganha a concepção de mercadoria, ou seja, é produto, tá? Ele é produzido para ser alienado a outrem, tá? Por sua vez, em que ou a pessoa faz o uso dela, né? Então, assim, o direito de propriedade possui um viés econômico, em que o proprietário pode dispor do imóvel com a finalidade de adquirir lucro, sob a perspectiva do valor de troca. Isso aqui a gente está pegando uma noção, tá, do David Haven, do seu livro 2014, em que trata o direito à propriedade dentro do direito à moradia, dentro do direito à cidade, e que coloca na sua visão capitalista em moeda de troca. Tá? Mas também a sua compreensão do direito à propriedade vem desde Roma, tá? Em que se definiu, tá, a sua forma de poder usar daquela terra. Por isso que o nosso Código Civil tem poder usar, gozar e dispor. Eu faço o que eu quiser com a minha área, eu posso vendê-la, eu posso destruir, posso reconstruir, reformar. Então, se eu sou proprietário, eu tenho essas possibilidades. E sobre a posse do imóvel, como direito pessoal, o que você tem a dizer, Carol? Bom, como o Ricardo está falando, a propriedade ele já é bem mais específico, né? Aquela ideia de gozar, dispor, alienar, ressalvado, é claro, a função social da propriedade, né? Como a gente viu, desde 34 a gente já tem essa estipulação, então o direito de propriedade ele não é tão absoluto, né? Mas eu ainda detenho esse poder muito grande sobre aquilo que eu digo que é minha propriedade, que está registrado, né, como minha propriedade. O direito de posse, não, ele é um direito pessoal, né? Eu posso ter a posse de um bem através da aquisição, né? Então eu posso, por exemplo, comprar, né? Eu posso ter a cessão onerosa da posse, que a gente vai chamar. Eu posso recebê-la por meio de doação, né? Então, eu tenho a cessão gratuita da posse, que é ocupada por um terceiro. Então, veja que é um direito pessoal, é regido entre duas pessoas, né? Eu vendo a minha posse, eu te dou a minha posse, a posse que eu tenho sobre aquele bem. Mas eu não tenho essa gama de direitos que eu tenho quando é o exercício do direito de propriedade, né? Quando eu tenho efetivamente a propriedade ali daquele imóvel, vamos colocar imóvel aqui porque a gente está tratando sobre o imóvel, né? Só tenho esse direito de propriedade por meio do registro, correto? Já o direito de posse, não, eu não tenho registro daquilo. Pelo menos eu não tenho no cartório de registro de imóveis, né? Eu posso até ter no cartório de registro de notas, né? De cartório de notas poderia ter, Ou para título de dar documento. alguma efetividade.
Exato, exatamente, né? Mas eu não teria, então, essa eficácia erga omnes, né? Contra todos, certo? Não teria como dispor ali de forma erga omnes, assegurando esse meu direito. Porque não é um direito de propriedade, é um direito de posse, é um direito pessoal regido entre aquelas pessoas, aqueles dois particulares, que fizeram esse contrato, digamos assim, essa venda ou essa doação. Então, o direito de posse, ele é um pouco menos, né, digamos assim, garantido diante de terceiros, né, enquanto que o direito de propriedade ele é mais robusto. E por que a gente está fazendo essas diferenciações? Porque a regularização urbana, né, ela veio justamente para tornar o direito de posse em direito de propriedade, justamente por meio da legitimação fundiária, que é o principal instrumento da REURB, né? Então, é a garantia de titulação. Mas também eu posso trazer o direito de posse por meio de posse, certo? Que também é um instrumento da REURB. Então, o bacana da gente diferenciar aqui esses direitos, né, de posse, de propriedade, direito à moradia, e direito à cidade é justamente isso, mostrar para vocês como existe essa complexidade e que a REU está para regularizar essas situações das posses que podem se tornar direito de propriedade e das posses que serão tituladas como direito de posse, né, que é a legitimação de posse, mas que depois de decorrido o tempo, né, o período que a legislação traz, podem ser transformadas em direito de garantindo, assim, esse direito aos ocupantes da área, bem como o direito à moradia digna e o direito à cidade, com a implementação das obras, do cronograma de obras, né, que a gente falou, e das melhorias urbanas daquele espaço. Então, seria isso. Ricardo, tem mais algo a complementar? Sim, vou adicionar um pouquinho essa informação, uma questão prática do cartório Certo. desenvolvido. Tá? Questão de posse. Se eu tenho uma posse de um imóvel, tá? Comprado do anterior possuidor, contrato particular. Tá? Só que eu consigo ter uma origem de um documento, tá? Registrado no cartório. Vamos supor, o meu pai comprou essa posse de uma outra pessoa. Eu consigo ter 5, 10 ou 15 anos de posse documentada em uma área particular. Eu sendo, vamos supor, o neto do primeiro adquirente, eu posso fazer um inventário, tá, dessa posse do meu avô para o meu pai, do meu pai para mim, tá? Pagando o imposto na CEPA do TCMD, tá? Morte de causa. E, com isso, estando na posse já através do benefício da herança, né? Eu sendo o herdeiro, tendo pago os impostos, eu faço uma ata notarial, cartório de notas para fins de uso capião, e apresento tudo isso no cartório de imóveis. Eu vou estar usucapindo, colocando meu nome como proprietário da área, tá? Em benefício da sequência das posses adquiridas do meu pai e do meu avô, somando 5, 10 ou 15 anos, dependendo do tipo de posse, tipo de documento e também tipo de área. Tudo isso vai influenciar. Então, eu consigo tornar uma posse em uso capião sem eu ter comprado, mas sem ter recebido por herança. Tá? É possível direto no cartório. Legal. Bom, eu acho que a gente terminou, né, Ricardo? Não tem mais uma. Ah, não, tem mais uma. Essa daí é tua. A diferença sobre posse e propriedade, então, qual seria? Depois de ter explanado aqui por mim sobre propriedade e a Carol sobre posse, há uma diferença básica que está no nosso Código Civil, tá? No artigo 1196, em que considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Ou seja, é um direito pessoal do ocupante da área. Então, ele fala, um direito de fato o exercício. Tá? Se eu estou realmente ocupando a área, mas se eu comprei uma área, cerquei, abandonei, fui embora, um outro passou lá 10 anos naquela área, eu não tenho, de fato, a posse daquela área. Essa área vai ser do outro que ocupou lá 10 anos, através de um uso capião. Tá, ok?
Já o proprietário não é diferente, como diz o artigo do Código Civil de 2028. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor. Ou seja, eu sou proprietário registrado no cartório de imóveis, proprietário registral, que tem um domínio, é um dominial. Tá? Então, eu cerquei aquela área, eu volto 15 anos depois, aquela área é minha, tá bom? Se eu deixei alguém lá como comodato, como aluguel, inquilino, aquela área volta para mim sem nenhum problema. Diferente do possuidor, tá? Então, por isso que na propriedade se diz de reavê-la, de quem quer que injustamente a possua ou retenha, né? Então, é o direito real dominial sobre o imóvel. Acabando aqui nossa apresentação, tá? De acordo com o Wikipédia, o real é a moeda corrente oficial da República Federativa Para de do falar Brasil. telefone, está me ouvindo aqui o telefone. Eu vou parar de compartilhar Bom, aqui. é isso, então. Eu vou fazer uma pergunta. Então, gente, muito obrigada. Um momentinho, cara. Vamos fazer uma pergunta para a Tá? classe que assistir essa apresentação da professora Daniela ali, ou de algum outro professor que venha passar esse vídeo, que vai estar no YouTube livre para todos, tá? Uma pergunta simples. Após você ter ouvido, tá, o que nós falamos, você acha que o cartório de notas, ao fazer uma ata notarial da pessoa que está ocupando a área, verificando os confinantes, verificando a questão social, para saber qual é a renda familiar daquela casa, tendo feito o memorial descritivo, ter pago o RT, seria possível esse documento ser utilizado pela municipalidade para fazer base para o procedimento do uso capião requerido pelo próprio beneficiário? Essa pergunta está sendo feita aqui por mim porque não tem essa norma na lei. Tá? Existem mais de 5.000 municípios do Brasil, mas existem mais de 14.000 cartórios no Brasil. Tá? Então, os cartórios podem ser um grande parceiro, tá, para fazer essa regularização, fazendo o levantamento da área, identificando as pessoas, até porque o cartório tem fé pública para isso, assim como tem o município quando manda o seu fiscal fazer levantamento da área, também é fé pública, entendeu? Então, pensem sobre isso, o que vocês acham sobre isso? Essa é uma discussão a ser levantada ainda não tem resposta, tá bom? Carol, quer deixar alguma pergunta para o povo? Não, achei excelente, inclusive, essa pergunta. Olha, ele está fazendo isso, gente, porque ele é cartorário, tá? Você faz parte do meu mestrado, gente. Obrigado por todos. Bom, gente, muito obrigada. Muito obrigada, foi excelente estar aqui. Obrigada, professora Daniela, também, por nos dar essa oportunidade, né? E é isso, contem com a gente. O material vai estar livre e disponível no YouTube para todos. Podem compartilhar. Se lembre de curtir, né? Para virar blogueiro.